Spinoza sempre acreditou que a alma era mais vasta do que qualquer doutrina ousava admitir. Em seus estudos silenciosos, ele começou a perceber que a maior pergunta sobre a reencarnação não era como nascemos novamente, mas o que acontece no intervalo entre uma vida e outra. Essa região desconhecida, esse espaço entre existências, era tratado como tabu por muitas tradições. E quanto mais ele investigava, mais percebia que ali se escondia um segredo profundo sobre o funcionamento da alma e do próprio universo. Ele percebeu que, se a alma retorna, então deve existir um lugar, um estado ou um processo onde ela se prepara para a próxima jornada. Nada poderia ser mais importante para entender o sentido da existência humana. Spinoza passou a buscar pistas em manuscritos antigos, textos esotéricos e fragmentos filosóficos esquecidos. Muitos deles falavam de um espaço intermediário, um nível de consciência onde o espírito revisa o que aprendeu e decide o que ainda precisa aprender. Para Spinoza, isso parecia mais lógico do que a visão rígida das instituições religiosas. Ele descobriu que diversas culturas mencionavam esse intervalo como um lugar de profunda lucidez, um estado onde a alma se reconhece plenamente, livre das ilusões e limitações da vida física. Spinoza percebeu que, enquanto estamos vivos, vemos apenas partes da realidade, mas nesse intervalo veríamos o todo. Esse insight o deixou fascinado, porque revelava que entre uma vida e outra não existe passividade. Existe atividade, escolha, consciência em seu estado mais puro. Era como se a alma respirasse antes de retornar ao corpo. Ao comparar essas tradições, Spinoza notou que todas concordavam em um ponto essencial. O intervalo entre vidas não é um castigo, mas um preparo. É um momento onde a alma observa a si mesma com sinceridade absoluta. Ali não existe culpa, medo ou punição. Existe apenas clareza. Essa clareza permitiria entender por que certas experiências foram necessárias e o que ainda precisa ser vivido. Para Spinoza, isso explicava por que a reencarnação não era apenas uma sequência de vidas, mas um processo inteligente e orientado. Ele também encontrou relatos que descreviam esse intervalo como um encontro com a própria essência. Não uma entidade externa julgando a alma, mas a própria alma vendo quem realmente é. Essa ideia para Spinoza era revolucionária. Ela tirava o poder das autoridades religiosas que alegavam ser intermediárias entre o ser humano e a verdade espiritual. Se a alma já possui acesso direto à sua própria realidade mais profunda, então ninguém pode monopolizar a salvação. Essa compreensão tornava o intervalo entre vidas ainda mais perigoso para instituições de controle. Spinoza começou a perceber que esse intervalo era a chave para entender a justiça universal. Ele via que a vida não era um acaso, mas continuidade. Cada existência seria planejada com base no que faltou aprender na anterior, e essa escolha não seria imposta por um juiz externo, mas fruto da sabedoria da própria alma. Esse ciclo revelava um universo muito mais coerente e compassivo do que o modelo de punição eterna defendido por muitas doutrinas. Para Spinoza, essa era uma das verdades mais profundas que ele havia encontrado. Ao concluir a primeira etapa de sua investigação, Spinoza entendeu que o intervalo entre vidas não era vazio nem caótico. Era o momento mais importante da jornada espiritual. Um momento onde a alma recuperava sua visão total, reorganizava seus objetivos e moldava o destino da próxima reencarnação. Para ele, compreender esse intervalo era compreender o próprio propósito da existência humana. E essa descoberta o levou a aprofundar-se ainda mais no coração desse mistério. Spinoza, ao avançar em suas buscas, começou a perceber que o intervalo entre vidas não é apenas um espaço de espera, mas um estado de consciência expandida. Ele encontrou relatos antigos descrevendo esse momento como uma espécie de despertar, onde a alma finalmente se vê sem as limitações do corpo físico. É como acordar de um sonho longo e confuso, e pela primeira vez compreender tudo o que antes parecia caótico. Para Spinoza, isso explicava por que tantas tradições falavam desse estado com reverência quase sagrada. Ele estudou filosofias orientais e textos ocultos da antiguidade e percebeu que todos descreviam esse lugar da mesma forma, um nível de clareza onde a alma compreende sua própria natureza.
Ali a identidade humana desaparece. Não há nome, profissão, história pessoal ou ego. Existe apenas consciência pura. Para Spinoza, essa ideia fazia sentido porque durante a vida estamos presos a desejos, medos e ilusões que nos impedem de enxergar a realidade como ela é. Mas no intervalo entre vidas, todas essas barreiras caem. Spinoza encontrou registros fascinantes que descreviam esse estado como um momento de revisão. A alma revisitaria suas ações, emoções e escolhas, não com culpa, mas com compreensão profunda. Cada experiência seria analisada como parte de um aprendizado maior. O sofrimento vivido não seria visto como castigo, mas como lição. A alegria não seria prêmio, mas consequência natural de decisões alinhadas à sua essência. Essa perspectiva transformou a maneira como Spinoza entendia a justiça universal. Ele percebeu também que nesse estado expandido a alma não se sente sozinha. Muitos relatos falavam de encontros com outras consciências, algumas em estágios mais avançados, outras semelhantes. Essas entidades não julgariam, mas orientariam. Para Spinoza, isso significava que a evolução espiritual não era um caminho solitário, mas coletivo. A jornada humana seria parte de uma rede maior, onde almas auxiliam umas às outras, guiando-se mutuamente. Essa ideia o encantava, pois reforçava a unidade de toda a criação. Ao comparar essas tradições, Spinoza percebeu que o intervalo entre vidas era descrito como uma oportunidade de cura profunda. Tudo aquilo que a alma não conseguiu resolver enquanto viva, traumas, medos, mágoas, conflitos internos, é suavemente reorganizado nesse estado. Não há dor, apenas entendimento. Não há perda, apenas integração. Para Spinoza, essa cura era necessária para que a alma pudesse voltar ao mundo com clareza, preparada para enfrentar novos desafios. Ele também observou que muitas escolas espirituais afirmavam que, nesse estado, a alma escolhe sua próxima vida. Não por capricho, mas por necessidade de aprendizado. A família, o corpo, o ambiente e até os desafios que irá enfrentar seriam escolhidos com a sabedoria adquirida nas vidas anteriores. Essa escolha não é consciente no sentido humano, mas profundamente intuitiva. Spinoza via nisso uma explicação natural para as diferenças entre as pessoas, para os talentos inatos e para certas dores que parecem não ter origem visível. Ao concluir essa etapa, Spinoza compreendeu que o intervalo entre vidas é, na verdade, o momento mais lúcido da existência. Ali, a alma desperta para sua verdadeira identidade, revisa sua jornada, se cura, aprende e se prepara para renascer. Para ele, entender esse estado era essencial para entender a reencarnação como um processo completo. Nada é aleatório, nada é desperdiçado. Cada vida é parte de um ciclo contínuo de evolução que se desenrola muito além do que os olhos humanos conseguem ver. Spinoza passou anos tentando responder a uma pergunta que parecia simples, mas que nenhum filósofo antes dele ousou investigar com tanta precisão. O que exatamente continua existindo depois da morte? Ele acreditava que compreender esse ponto era essencial para explicar por que a ideia de reencarnação atravessou culturas tão diferentes. Para ele, a resposta não podia depender apenas de fé, precisava ter fundamento na própria natureza da realidade. Ao analisar antigos textos gregos, egípcios e orientais, Spinoza notou um padrão surpreendente. Todas essas tradições descreviam a alma como algo que não é destruído com o corpo, porque ela não nasce do corpo. Ela surge de uma fonte anterior, um campo de consciência que permeia todo o universo. Isso fez Spinoza concluir que a mente humana, aquilo que chamamos de eu, é apenas uma expressão temporária de uma consciência muito maior. Assim como ondas surgem e desaparecem, mas o oceano permanece, nossas vidas seriam apenas formas momentâneas de algo eterno. Ele também percebeu que a memória da alma não funciona como a memória humana. Não armazena nomes, datas ou detalhes cotidianos. Ela guarda padrões, tendências, emoções profundas, aprendizados e traumas. E esses elementos, segundo Spinoza, são exatamente o que molda a vida seguinte. Por isso, algumas pessoas nascem com medos inexplicáveis, talentos naturais ou afinidades instantâneas. Não são coincidências,
mas rastros de experiências anteriores que continuam vivos dentro da consciência. Ao aprofundar esse estudo, Spinoza encontrou documentos antigos que afirmavam que a alma mantém um tipo de ponto de luz constante, uma centelha de percepção que nunca se apaga, mesmo durante o sono profundo, mesmo na inconsciência, mesmo na morte. Essa centelha seria a verdadeira identidade do ser humano, a parte que observa, aprende e evolui. Para Spinoza, isso explicava por que tantas tradições falavam de iluminação espiritual. Não é adquirir algo novo, mas reconhecer aquilo que sempre esteve presente. Ele estudou relatos de antigas escolas místicas que descreviam a alma como composta por camadas. A camada mais superficial muda com cada vida, influenciada por cultura, família, traumas e hábitos. A camada intermediária é formada pelo conjunto de aprendizados acumulados ao longo das reencarnações, mas a camada mais profunda, aquilo que Spinoza chamou de essência eterna, permanece inalterada. Essa essência é a mesma em todos os seres, o que explicaria a unidade profunda entre todos os seres vivos. Spinoza ficou obcecado por essa ideia de unidade. Para ele, se a alma sobrevive à morte e retorna em novos corpos, isso significa que não existe separação real entre passado, presente e futuro. A consciência percorre o tempo como um viajante atravessando mares desconhecidos, levando consigo tudo o que aprende. Cada vida seria um capítulo de um livro infinito. E esse livro não é apenas pessoal. Ele faz parte de uma história universal maior, escrita por todas as almas juntas. Mas a descoberta mais intrigante veio quando Spinoza estudou registros ocultos da Idade Média. Esses textos afirmavam que, em momentos de grande sofrimento, a alma pode acordar dentro da própria vida, percebendo que não é apenas o corpo, nem apenas a mente, mas algo muito maior. Essa experiência era descrita como um relâmpago de consciência, uma breve lembrança do que ela realmente é. Spinoza viu nisso a explicação para momentos de despertar espiritual, revelações profundas ou mudanças bruscas de comportamento em certas pessoas. Esse entendimento levou Spinoza a uma conclusão poderosa. A alma não está apenas passando por vidas, ela está tentando lembrar de si mesma. Cada encarnação é uma tentativa de recuperar uma verdade esquecida. Não somos seres humanos buscando espiritualidade. Somos seres espirituais tentando compreender nossa humanidade. E essa frase simples e profunda tornou-se uma das bases de suas reflexões mais ousadas sobre o ciclo da existência. Spinoza, ao aprofundar-se nos relatos antigos, descobriu algo que o deixou profundamente impressionado: a ideia de que a alma não renasce de forma aleatória. Diferentes tradições, espalhadas por séculos e continentes, afirmavam que existe um momento no intervalo entre vidas em que a alma participa de um tipo de conselho espiritual. Não seria um tribunal ou julgamento, mas uma reunião de consciências em níveis mais elevados que auxiliam na compreensão do caminho já percorrido e na escolha dos próximos passos. Para Spinoza, isso revelava um universo baseado em aprendizado, não em condenação. Ele encontrou registros que descreviam esses conselhos como encontros silenciosos, onde a alma expõe suas dores, seus acertos e seus desequilíbrios. Ali, longe das emoções humanas, ela consegue ver com clareza aquilo que jamais enxergaria encarnada. Não existe vergonha, não existe culpa, apenas honestidade profunda. Spinoza percebeu que esse ambiente permitia à alma avaliar com precisão o que ainda precisava experimentar. Cada vida seria, então, fruto dessa compreensão ampla e livre de ilusões. Spinoza ficou intrigado com relatos que diziam que a alma escolhe desafios específicos para continuar evoluindo. Ela escolheria experiências que, na visão humana, pareceriam duras demais. Mas, desse ponto de vista elevado, desafios não são castigos, são ferramentas. Uma alma que precisa aprender paciência pode escolher nascer em circunstâncias difíceis. Uma alma que precisa desenvolver compaixão pode escolher uma vida marcada pela vulnerabilidade. Para Spinoza, isso dava sentido à desigualdade humana sem recorrer à ideia de injustiça divina. Ele encontrou textos que afirmavam que a alma, ao escolher a próxima vida, também considera outras almas que estão ligadas a ela. Famílias não seriam sorte, seriam reencontros, laços profundos que atravessam múltiplas existências. Amores,
conflitos, amizades intensas. Tudo seria parte de um ciclo contínuo de aprendizado coletivo. Spinoza entendeu que muitas relações humanas têm força inexplicável porque são, na verdade, continuidades de histórias antigas que se desenrolam vida após vida. Spinoza também percebeu que nesse estado entre vidas não existe pressa. A alma não é empurrada de volta para o mundo físico. Ela escolhe quando renascer. Essa escolha depende do que precisa aprender e do que está pronta para enfrentar. Essa liberdade desconcertou Spinoza, porque ela desmontava completamente o sistema de medo imposto por instituições religiosas. Uma alma que escolhe sua jornada não é escrava de forças externas. Ela é autora do seu próprio destino. Ele estudou ainda relatos que diziam que algumas almas, após muitas vidas, começam a orientar outras nesse processo de escolha. São consciências que já atingiram níveis mais elevados de clareza, mas decidem permanecer envolvidas com o ciclo da humanidade. Não são deuses nem juízes, são guias. Essa ideia encantou Spinoza, pois mostrava um universo onde todos evoluem juntos, apoiados por aqueles que vieram antes e preparados para ajudar os que virão depois. Ao concluir essa parte de sua investigação, Spinoza percebeu que a escolha da próxima vida é um ato de extrema sabedoria espiritual. Não é punição, não é recompensa, é continuidade. Cada renascimento é decidido com base em uma visão ampla que a mente humana não consegue acessar enquanto encarnada. Ele entendeu que essa perspectiva transforma completamente a forma como vemos o sofrimento, o destino e até a própria ideia de propósito. A vida deixa de ser uma sequência aleatória de eventos e se torna um caminho cuidadosamente construído pela própria alma. Spinoza percebeu que, para compreender plenamente o processo de reencarnação, era preciso entender por que a alma esquece tudo ao renascer. Ele encontrou essa pergunta repetida em diversas tradições antigas, e a resposta era sempre semelhante. O esquecimento não é um erro, mas uma necessidade. A alma, ao assumir um novo corpo, precisa mergulhar completamente na experiência humana, sem lembranças explícitas que poderiam influenciar suas escolhas. Para Spinoza, isso fazia sentido porque o aprendizado só é verdadeiro quando é vivido, não quando é apenas lembrado. Ao estudar diferentes culturas, ele descobriu que muitas delas descreviam esse esquecimento como um véu colocado sobre a consciência no momento do renascimento. Esse véu não destrói memórias antigas, apenas as oculta temporariamente. A alma continua carregando todo o seu aprendizado, mas ele fica adormecido, influenciando silenciosamente decisões, talentos, medos e afinidades. Spinoza viu isso como uma explicação profunda para as diferenças individuais que não podem ser justificadas apenas pela genética ou pela educação. Spinoza encontrou relatos que afirmavam que o véu do esquecimento é, na verdade, um mecanismo de proteção. Se a alma lembrasse claramente de todas as suas vidas, poderia carregar culpas antigas, dores intensas e apegos impossíveis de sustentar em um novo corpo. O peso emocional seria esmagador. Assim, o esquecimento permite que cada vida seja vivida como nova, fresca, cheia de possibilidades. Para Spinoza, isso mostrava a sabedoria profunda do processo, sempre orientado para o crescimento, não para o sofrimento. Ele percebeu também que esse esquecimento permite que a alma experimente o livre-arbítrio de maneira autêntica. Se a pessoa soubesse exatamente o que veio aprender, procuraria atalhos. Se lembrasse do que errou, tentaria evitar experiências importantes. O esquecimento, portanto, garante que o aprendizado seja orgânico. Cada decisão tomada durante a vida nasce da liberdade do momento e não de um plano consciente. Isso, para Spinoza, tornava cada existência um laboratório verdadeiro de desenvolvimento espiritual. Spinoza encontrou textos antigos que falavam de lapsos desse véu, momentos em que parte da memória espiritual escapa para a consciência humana. Eles descreviam déjà vu, medos sem explicação, atração imediata por lugares ou pessoas, talentos precoces. Todos esses fenômenos seriam brechas onde a alma se revela. Para Spinoza, essas experiências eram sinais claros de que a memória profunda nunca desaparece. Ela apenas se esconde até o momento certo para emergir.
Ele também refletiu sobre o processo do nascimento. Para ele, esse momento é um choque espiritual, uma adaptação brusca de um nível de consciência expansivo para os limites estreitos do corpo físico. O véu do esquecimento seria parte dessa transição. O mundo material exige atenção, foco e sobrevivência. Carregar lembranças de vidas passadas tornaria essa adaptação quase impossível. Por isso, a alma precisa se ajustar lentamente, lembrando-se apenas daquilo que o corpo e a mente conseguem suportar. Ao concluir essa etapa de sua investigação, Spinoza entendeu que o véu do esquecimento não é um obstáculo, mas uma ferramenta essencial do ciclo reencarnatório. Ele protege, equilibra, renova e permite que cada nova vida seja uma oportunidade genuína de evolução. A alma não perde nada ao esquecer. Pelo contrário, ganha espaço para reconstruir-se de maneiras novas. Para Spinoza, compreender esse véu era compreender a própria razão pela qual a vida humana é tão intensa, tão desafiadora e tão profundamente transformadora. Spinoza passou então a investigar um dos aspectos mais misteriosos da reencarnação: os encontros que parecem acontecer por destino. Ele percebeu que muitas tradições antigas afirmavam que a alma não retorna ao mundo sozinha. Ela volta conectada a outras almas com as quais compartilha histórias profundas. Essas conexões seriam tão fortes que sobreviveriam ao véu do esquecimento, orientando encontros aparentemente aleatórios que mudam completamente o curso de uma vida. Para Spinoza, isso explicava por que algumas pessoas parecem familiares desde o primeiro instante. Ele encontrou relatos descrevendo que antes de reencarnar, a alma participa de acordos silenciosos com outras consciências. Cada uma escolhe papéis específicos que ajudarão no aprendizado mútuo. Almas que foram amigas, inimigas, mestres ou aprendizes se reencontrariam para continuar o que foi deixado inacabado. Spinoza percebeu que isso dava sentido ao magnetismo misterioso entre certas pessoas. Atração, repulsa, ternura, conflito, tudo isso poderia ser eco de histórias antigas ressoando através das paredes do esquecimento. Spinoza estudou registros que afirmavam que esses reencontros não acontecem por necessidade emocional, mas por necessidade evolutiva. Uma alma que precisa aprender compaixão pode reencontrar aquela que a feriu em outra existência. Uma alma que precisa desenvolver coragem pode retornar com quem a desafiou no passado. Essas relações, para Spinoza, não seriam punições, mas oportunidades cuidadosamente planejadas. Nada seria acidental. Até os encontros mais breves teriam significado profundo dentro da trajetória espiritual. Ele ficou particularmente interessado em textos que descreviam grupos de almas viajando juntas ao longo de muitas vidas. Essas famílias espirituais se apoiariam mutuamente, alternando papéis conforme necessário. Em uma vida, a alma seria mãe, em outra, filha, em outra, amiga, inimiga ou guia. Spinoza percebeu que isso explicava a intensidade emocional que acompanha certos laços humanos. A ligação não surgiria do zero, mas de muitas experiências acumuladas que continuam moldando a vida atual. Spinoza encontrou também relatos sobre almas que escolhem deliberadamente reencontrar pessoas específicas para reparar erros do passado. Essas relações seriam marcadas por desafios intensos, mas também por grande potencial de cura. Alguns vínculos dolorosos, para ele, poderiam ser compreendidos não como castigo, mas como reencontros necessários para transformar feridas antigas. Essa visão ampliou sua compreensão da justiça universal. Nada é gratuito, nada é desperdiçado, tudo serve a um aprendizado maior. Ele estudou ainda histórias de crianças que reconheciam parentes mortos, descreviam vidas anteriores ou manifestavam laços inexplicáveis com desconhecidos. Esses relatos, presentes em culturas completamente diferentes, sugeriam que a memória espiritual pode atravessar o esquecimento quando encontra alguém profundamente ligado à alma. Para Spinoza, esses casos eram pistas valiosas de que os laços entre vidas realmente existem, mesmo quando a mente humana não consegue explicá-los com lógica comum. Ao concluir essa parte de sua investigação, Spinoza entendeu que a vida humana é tecida por fios invisíveis que atravessam muitas existências. Cada encontro, cada vínculo, cada ruptura, cada amor e cada conflito
fazem parte de uma construção muito maior do que a mente humana pode compreender. Ele viu que a reencarnação não é apenas sobre evolução individual, mas sobre evolução conjunta. Somos moldados por aqueles que caminham ao nosso lado, e nós os moldamos também. Para Spinoza, compreender esses laços era compreender a própria estrutura da jornada espiritual. Spinoza percebeu que, se a alma escolhe sua próxima existência e reencontra outras consciências com as quais já compartilhou jornadas, então cada vida precisa ter um propósito específico. Nada seria aleatório. Ele encontrou registros antigos, descrevendo que cada encarnação é planejada como uma etapa de um processo muito maior, onde a alma busca equilibrar o que ainda falta aprender. Para Spinoza, isso explicava por que algumas pessoas carregam missões profundas, mesmo sem saber exatamente de onde surgem essas sensações de destino. Ele começou a estudar tradições que afirmavam que cada vida possui uma lição central. Para alguns, a lição seria aprender amor, para outros, coragem, para outros, desapego, paciência ou sabedoria. Essas lições não seriam impostas por uma força externa, mas escolhidas pela própria alma durante o intervalo entre vidas. Spinoza concluiu que é por isso que muitas pessoas enfrentam os mesmos desafios repetidamente. A alma insiste no aprendizado até que ele seja verdadeiramente integrado, e só então avança para novas etapas. Spinoza encontrou relatos que descreviam sinais discretos que revelam o propósito de uma vida, afinidades profundas por certos temas, talentos naturais, medos inexplicáveis, sonhos recorrentes, intuições persistentes. Tudo isso seria a alma tentando despertar a consciência humana para sua missão. Ele percebeu que, muitas vezes, aquilo que consideramos fraquezas ou dificuldades são justamente os pontos onde a alma deseja evoluir. Para ele, essa visão transformava completamente a maneira de interpretar o sofrimento humano. Ele estudou também tradições que afirmavam que algumas almas escolhem vidas inteiras voltadas ao serviço, enquanto outras se dedicam à expansão intelectual ou emocional. Não existem caminhos certos ou errados, apenas diferentes estágios de aprendizado. Spinoza percebeu que essa variedade explicava por que alguns indivíduos parecem nascer com grande sensibilidade espiritual, enquanto outros se dedicam à matéria, ao conhecimento ou ao trabalho social. Cada um reflete uma necessidade evolutiva própria e legítima. Spinoza encontrou textos sugerindo que as vidas mais desafiadoras são escolhidas por almas mais antigas. Essas almas já teriam força suficiente para enfrentar experiências intensas, transformando dor em sabedoria. Isso fez perceber que não existe punição no processo reencarnatório, existe apenas escolha. A dificuldade não seria castigo, mas compromisso. Não seria desgraça, mas coragem. Essa revelação mudou completamente a forma como Spinoza interpretava a desigualdade e o sofrimento humano. Ele começou a notar que, apesar do véu do esquecimento, muitas pessoas sentem sinais internos de seu propósito. Um chamado silencioso, uma inquietação persistente, uma sensação de que nasceram para algo maior do que a rotina cotidiana. Para Spinoza, isso seria a alma tentando se comunicar com o corpo, lembrando discretamente o objetivo que ela mesma escolheu antes de renascer. Essa comunicação seria sutil, mas constante, guiando decisões importantes e moldando destinos inteiros. Ao concluir essa parte, Spinoza entendeu que cada vida é um capítulo único dentro de uma narrativa gigantesca. Mesmo quando parece sem sentido, cada experiência cumpre uma função. Cada escolha, cada erro, cada vitória e cada encontro fazem parte de uma arquitetura espiritual maior. E essa arquitetura não é governada por acaso, mas por propósito. Para Spinoza, reconhecer esse propósito oculto era uma das chaves para compreender não apenas a reencarnação, mas o sentido profundo da própria existência humana. Spinoza, ao finalizar sua investigação sobre o intervalo entre vidas, percebeu que a reencarnação não descreve apenas um ciclo espiritual, mas uma lei profunda do próprio universo. Ele concluiu que a alma não retorna por punição, nem por acaso, mas porque a existência é movimento contínuo. Nada realmente termina, tudo se transforma. Para Spinoza, esse entendimento trazia uma sensação de ordem e propósito,
ao caos aparente da vida humana, revelando que cada nascimento é continuidade, não recomeço completo. Ele estudou relatos que descreviam a morte não como ruptura, mas como transição suave, um despertar lento em um estado de consciência mais amplo. A alma, liberta do corpo, reconheceria imediatamente quem é, o que viveu e o que ainda precisa aprender. Esse reconhecimento para Spinoza explicava por que muitas tradições falavam da morte com reverência. Não seria um fim terrível, mas uma abertura, uma passagem para um entendimento que não pode ser alcançado enquanto estamos presos aos limites do corpo físico. Spinoza entendeu que, ao retornar ao mundo físico, a alma não perde aquilo que aprendeu. Leva consigo tendências, talentos, afinidades e até feridas profundas que influenciam silenciosamente a nova vida. Ele percebeu que essa continuidade explica fenômenos que a ciência humana ainda luta para compreender, como talentos precoces, medos sem origem aparente ou sentimentos de familiaridade com lugares nunca visitados. A alma reconhece o que o corpo não sabe. É esse reconhecimento sutil que tece os fios invisíveis entre uma vida e outra. Ele também encontrou registros afirmando que a evolução espiritual não tem pressa. Não existe linha de chegada. Não existe último destino fixo. A alma evolui por aproximações sucessivas, retornando tantas vezes quantas forem necessárias para se tornar plena. Para Spinoza, essa ideia eliminava completamente o medo da condenação eterna. A alma não é julgada. Ela aprende. Não é punida. Ela cresce. Esse processo contínuo mostrava a natureza compassiva do universo, onde cada erro é apenas uma etapa no caminho maior do despertar. Spinoza percebeu que, ao entender a reencarnação dessa maneira, a própria vida humana ganha novo significado. Os desafios deixam de ser tragédias isoladas e se tornam parte de um aprendizado profundo. Os encontros se tornam reencontros. As dores se tornam ferramentas. As buscas se tornam memórias antigas tentando emergir. Para ele, essa visão não diminuía a importância da vida, mas a ampliava. Cada gesto, cada escolha, cada momento se transforma em algo que atravessa existências e molda o destino da alma. Ele concluiu que o intervalo entre vidas é o momento de maior lucidez que a alma experimenta. Ali ela entende quem é, planeja seu próximo passo e decide com liberdade profunda como continuará sua jornada. Essa liberdade, para Spinoza, é a verdadeira essência da reencarnação. Nada é imposto, tudo é escolhido. Cada vida é resultado de um ato de coragem espiritual, um salto em direção ao desconhecido para aprender, amar e evoluir mais uma vez. Ao encerrar suas reflexões, Spinoza compreendeu que a alma humana é eterna não porque vive para sempre, mas porque renasce para sempre. Ela atravessa o tempo como uma chama que nunca se apaga, mudando de forma, mas nunca perdendo sua luz. E é nesse ciclo infinito que reside a beleza da existência. Para ele, entender o que acontece entre uma vida e outra não era apenas desvendar um mistério espiritual, mas devolver ao ser humano a consciência de que sua jornada nunca termina. A alma continua, sempre, e essa continuidade é a maior prova de que nada, absolutamente nada, é em vão.